Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A cobrança judicial de dívidas agrícolas está suspensa desde o fim do ano passado por uma medida provisória. A medida vale para produtores da área de atuação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. São municípios da região Nordeste e do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O texto está sendo analisado por uma comissão de deputados e senadores. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, é um dos integrantes do grupo. Ele fala sobre a proposta nessa edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado. Meus cumprimentos a todos que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento. Deputado, essa medida provisória é suficiente para socorrer os produtores dessas regiões que foram atingidas por secas aí nos últimos anos? É ineficiente. Ela é talvez uma solução de 1% ou 2% dos problemas dos agricultores do Nordeste. Ela apenas suspende, ela não resolve o problema, suspende as execuções. Nós somos coordenador da bancada do Nordeste, constituída de 9 estados e 152 deputados e 27 senadores. Nós passamos 8 meses estudando o problema de renegociação da dívida. E por que nós passamos? Porque o governo já editou vários normativos, várias medidas provisórias, tem lei, a 12844, tem resolução do Banco Central e nenhuma resolve. Até porque o governo quer que se pague quase tudo de uma só vez. E como todo o Brasil sabe, o Nordeste, nós, a cada 10 anos, nós convivemos com 6 a 7 secas. São as instabilidades climáticas permanentes que o nordestino convive. E quando tem seca, não tem safra, não tem produção. E não tendo produção, não há como o agricultor pagar. E fica esse estoque muito grande nos bancos. No Banco do Brasil, a maioria dele foi para a dívida ativa da União, está sendo executado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e outros ficam no próprio banco, como, por exemplo, o Banco do Nordeste. Mas todos os inadimplentes estão em processo de execução. O que acontece? É o crescimento da dívida, além dele não poder pagar o principal, acrescido dos encargos contratuais, ainda tem multa, correção e honorário de advocatício, custo processual. Isso tem contribuído para aumentar muito o volume dos débitos dos agricultores do Nordeste. Então, nós fizemos esse estudo. Esse estudo foi ouvindo as federações de agricultura de todos os estados nordestinos, ouvindo todos os deputados do Nordeste, todos os coordenadores. Tivemos algumas vezes com a ministra da Agricultura, os técnicos do MDA, tivemos já duas vezes com o próprio ministro da Fazenda, com toda a área econômica do Ministério da Fazenda, já tivemos até com a presidente da República e com o ministro Berzoini, que é da articulação lá do Palácio. Nós fizemos esse normativo e, quando terminamos, chegou esta medida provisória. E o que nós fizemos? Cada deputado, coordenador de bancada, apresentou uma emenda fracionada o nosso trabalho nesta medida provisória. E o senhor acha que o governo está disposto a apoiar a inclusão dessas medidas na votação da medida provisória? Veja bem, o Nordeste é a região mais excluída de renegociação, por exemplo. Nos nossos estudos, nós botamos todos, o mini, o pronafiano, o mini, o pequeno, o médio, o grande produtor.
Nós botamos toda a área da Sudene, não somente o semiárido, que é toda a área da Sudene sofre. Nós colocamos os débitos que foram securitizados através do Banco do Brasil ou que teve o PESA, que hoje esses 2 débitos estão na DAO, a dívida ativa da União. Botamos também a reabertura do prazo de conversão das debêntures do FINOL e do FINAM em ações para aquelas empresas que conseguiram o certificado de implantação dentro do prazo da medida provisória em 2001. Então, nós incluímos todo mundo. Evidentemente que para se pagar renegociação tem que ter alguma renúncia. Mas essa renúncia não dá prejuízo ao Tesouro, até porque os recursos ou pertencem aos bancos ou são dos fundos constitucionais. Do Norte, aí nós incluímos o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. E os bancos têm esses recursos reservados para essa renegociação, deputado? Os bancos, eles às vezes ficam com esta inadimplência impactando o seu próprio balanço e às vezes transferem o ônus, depois de um determinado tempo, para o próprio Tesouro Nacional. Então, nós temos tudo para renegociar. Se houver boa vontade da área econômica, do governo, de resolver um problema que atinge em torno de 400 mil agricultores do Nordeste e uma boa parte do Norte e do Centro-Oeste, nós haveremos de encontrar uma solução para eles. No nosso normativo sugestivo ao governo, que nós apresentamos como emenda à MP 707, não se fala em renúncia, não se fala em perdão, melhor dizendo. Eu disse logo que não poderia falar em perdão. Perdão já tem um normativo que já perdoa aqueles débitos até R$10 mil, que é um normativo de iniciativa do Poder Executivo, da Presidente da República. Por quê? Porque os custos processuais de recuperar 10 mil é maior do que os próprios 10 mil. E o governo resolveu abdicar dessas ações. O que nós queremos é que, depois de tirar esses penduricalhos de inadimplência, de mora, de custas processuais, de custas de honorário advocatício, seja o débito parcelado em 10 parcelas e que dê condição do agricultor ou vender a sua propriedade, ou parte dela, ou uma das propriedades que tenha, e possa pagar o governo através dos bancos oficiais, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Deputado, para encerrarmos, o prazo de vencimento da MP é 1º de abril. O senhor acha que há espaço para negociar e votar com essas modificações dentro do prazo? A MP é presidida pelo senador Fernando Coelho, lá de Petrolina, conhece muito bem a matéria. E o relator é um deputado de Alagoas, Max Beltrão, do PMDB de Alagoas, que está muito entrosado. Nós estamos conversando muito com eles, o prazo existe, ainda dá tempo e pode ser ainda prorrogado. E nós hoje fizemos a primeira reunião de trabalho. Reunião que se aprovou vários requerimentos, inclusive de audiências públicas em vários estados do Nordeste, inclusive no Piauí, o meu estado. Então nós vamos percorrer o Nordeste, no próximo final de semana vai ser em Petrolina, onde tem muitos agricultores com esse problema, tem na Bahia, tem no Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Sergipe, Alagoas, em todos os estados, tem no Maranhão, todos os estados do Nordeste. E a comissão vai percorrer uma boa parte desses estados, ouvir os agricultores, ouvir as federações de agricultura, ouvir as federações de trabalhadores também da agricultura familiar, do pequeno produtor, e depois o relator vai se concentrar e fazer o seu relatório daquilo que ouviu em todo o Brasil, de um problema muito sério que o governo tem que encontrar uma solução. Deputado, obrigada pela presença. Espero que o senhor retorne para nos dar o resultado do trabalho. Ok, muito obrigado.
Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com o deputado Júlio César, do PSD do Piauí. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigada pela audiência. Até mais.